quando você fica parando para fazer coisas manuais e repetitivas a todo momento, a sua produtividade, né, a parte intelectual ali que você precisa, que é o que a gente precisa de um ser humano, realmente ela vai embora, ela é prejudicada. Então, não é só o tempo que ele gasta, é a produtividade que ele vai ter. Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu queria trazer um assunto para vocês hoje, tá? Que realmente está trazendo muito benefício para as empresas que estão sabendo usá-la, né? Nós tivemos aqui recentemente uma implantação de um projeto de automação de processos, né? Automação de tecnologia, entendeu? Para vocês terem uma ideia, eu tinha 3 vagas abertas, tá? De vários setores aqui da Contele. E por causa dessa automação, eu não precisei contratar essas pessoas, porque automaticamente a gente foi colocando processos automáticos em coisas que tomavam muito tempo das pessoas, no dia a dia, na rotina e tal. Então, olha, eu trouxe aqui um cara que foi fantástico, fundamental realmente para realizar essa tarefa aqui conosco, que é o engenheiro Marco Antônio. Ele trabalha aqui conosco na Contele, tá? Eu fiz uma entrevista com ele, que faz parte do nosso curso de gestão de equipes externas turbinadas, mas eu vou compartilhar um pedacinho dessa entrevista para vocês verem como é importante vocês pensarem nisso, como é possível realmente, através da tecnologia, você reduzir aí tempo das operações dentro dos processos internos de vocês, tá bom? Então, roda aí a entrevista. Como eu falei para vocês, o meu critério de escolha aqui dos meus convidados é resultado. Quem eu vou entrevistar hoje, tá? É uma pessoa que dá muito resultado no seu trabalho, tá? E eu falo isso com a maior tranquilidade, né? O Marco Antônio. Tudo bom, Marco? Tudo bom, Léo? Como é que tá? Legal. O Marco Antônio é nosso gerente de produtos na Contele, tá? Ele faz um trabalho incrível, né? Ele gerencia uma equipe de 30 pessoas. Cara, a gente vinha o tempo todo, né? O tempo todo, demandando das áreas aí, contratação, mão de obra, contratação. E o orçamento nunca dava, né? Aí eu joguei um problema no colo dele. Falei, Marco, o que a gente pode fazer, cara? Porque não tem orçamento, entendeu? E aí, cara, acho que de um ano pra cá, mais ou menos, né? A gente começou a fazer um projeto aí de automação de tarefas, entendeu? Então eu queria aí abrir a palavra um pouquinho para você, Marco, pra você se apresentar, dar bom dia aí pro pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de quem, do horário que cada um tá vendo, né? Tem essa também. Pode se apresentar aí pro pessoal. Ô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, bom, o Léo já falou um pouco aí, fiquei honrado aí do trabalho, o reconhecimento, né? Mas é isso aí mesmo, a automação, a gente entendeu que precisava automatizar as coisas e a gente sempre usou muitas ferramentas, né, online, ferramentas boas de mercado, com bom custo-benefício, hoje tem muitas ferramentas para isso. A gente vai, inclusive, tocar bastante nesse ponto, né? O que eu queria dizer, assim, para os gestores que estão assistindo a gente e tal, é que hoje em dia, cara, isso, automatizar suas tarefas, suas rotinas, ela é uma necessidade, cara, porque... Obrigação. É uma obrigação. Você tem que ter, no mínimo, um conhecimento inicial, né? Eu acho que a gente está querendo justamente passar essa mensagem para vocês, de como vocês podem realmente automatizar suas rotinas, né? As rotinas básicas, aquelas que causam mão de obra desnecessária, entendeu? E com isso você conseguir alocar os seus recursos, né? Os poucos recursos que normalmente as empresas têm, né? Em relação à mão de obra, da melhor forma possível, né? Então eu trouxe aqui, cara, um cara que é faixa preta nesse assunto, tá? O Marco fez um trabalho incrível. E eu queria te perguntar o seguinte, Marco, tá? Para quem está nos assistindo, como começar, tá? E por onde começar, cara? Como é que a gente começa e como que a gente começa esse trabalho? Beleza. Eu acho que o primeiro passo é mapear, né? Mapear as etapas os processos que tem realmente na empresa. E quando eu falo em processo, tem tudo a ver com o que é feito internamente, seja somente para coisas internas ou para cliente, né? De você. Então, assim, todas as etapas que são realizadas, quem que realiza, né? Esse quem pode ser uma pessoa ou pode ser uma ferramenta. E para quem? Então, mapear o que é feito. A melhor coisa que a gente usa aqui
é um papel mesmo para desenhar esse processo. Pode ser um flip chart, uma lousa, não precisa de ferramenta nessa etapa. Pode ser post-it, é legal também. Então é escrever o que é feito. Por exemplo, é feito fulano de tal, ele escreve uma coisa, depois ele envia um e-mail, depois ele faz isso. Vai montando esse passo a passo, a sequência. Muitas vezes as coisas elas vão e voltam, né, quando a gente fala de processo. Então você faz várias coisas e aí depois, dependendo de tal coisa, você começa a voltar tudo. Então tem muitos processos que vão e voltam o tempo todo na empresa, né? Então sempre olhar cada processo, desenhar ele realmente, como funciona cada etapa. Então acho que essa é a primeira etapa. Desenhar, porque quando a gente desenha isso, a gente vai ver o quanto é insano as coisas que a gente faz. E só percebe na hora que você desenha, por incrível que pareça. Você fala assim, o fulano de tal faz um monte de coisa, tem um monte de processo manual e tal. E você acha que, por incrível que pareça, você acha que tá bom. Porque você acostumou com isso. A gente tem um problema muito sério, que é um monte de ações para ser feito, e a gente acostuma, não tem jeito. A gente faz isso um dia, 2 dias, 3 dias. E as piores armadilhas, né? Que acho que é por onde começar é o seguinte: quais são as coisas que você faz todo dia? Começa por essas coisas que tem todo dia. Você, eu digo a equipe, né? O time. Então, assim, começa mapeando o processo. E qual o processo que você comece a fazer? Mapear o que você faz todo dia, o que a equipe faz todo dia. Porque esse é o pior. Esse é o que a gente já acostumou a fazer. Todo mundo na equipe já acha que é normal fazer isso, e não é normal. Não é normal você ter que fazer uma tarefa que poderia ser um robô, poderia ser uma automação fazer. Não, é insano, não pode. É começar desse formato, né? Mapeando dessa forma e tendo isso em vista que é o segredo. Eu posso me arriscar aqui a dizer que aqueles funcionários que normalmente estão sobrecarregados, falam, cara, tô precisando de mão de obra, não aguento mais, tem muita coisa, tô saindo aqui 8 horas da noite e tal. Esses caras, na verdade, acumularam muita rotina manual. Poderia dizer que por eles a gente vai chegar num processo de automação? Daria para dizer uma pista, assim, seria uma trilha? É uma pista. É uma pista começar por quem está mais sobrecarregado e por quem faz mais ações manuais ali. Com certeza é essa pessoa que está com muita coisa, né, de processo ali realmente manual. Isso é uma boa pista. Ah, legal, cara. Bacana, Marco. Show de bola, cara. E obviamente que esse assunto, né, todo mundo pensa assim, caramba, eu preciso automatizar minhas rotinas aqui, vou contratar uma consultoria, vou pedir um orçamento aqui para fazer esse estudo e tal. Cara, precisa disso ou dá para fazer alguma coisa simples e com muito resultado? Dá para fazer coisas simples com muito resultado. Precisa de duas coisas, né? A primeira, e vocês vão achar que eu tô maluco, mas é a mais importante. É boa vontade de automatizar as coisas. Essa é muito importante. Por que boa vontade? Quando a gente já tem aquele negócio de eu não consigo automatizar isso aqui, né? Então você já fica engessado, você não consegue pensar. Um dos segredos da automação seria a primeira coisa, ter essa boa vontade e acreditar que dá para fazer. E eu vou dar uns exemplos depois, dá para fazer realmente muita coisa. E de ferramenta, tem ferramenta gratuita no mercado que vai facilitar muito, né? Que vai te ajudar, na verdade, a fazer essa automação, Dá um exemplo aqui, Marco, das ferramentas que a gente usou aqui na Contele, aí, que a gente conseguiu realmente tirar um monte de rotina manual aí, cara. A gente usou, Leonardo, usou e usa muito, né? Cada vez mais uma ferramenta que chama Zapier. O Zapier é um integrador e é americano, mas ele conecta aí mais de 1.500 aplicativos, né? Aplicativos são softwares. Só dar um pause aqui, eu vou deixar um material depois complementar. Legal. Com todas essas referências que a gente está falando, quais são as ferramentas que a gente está usando aqui gratuita. Vou dar um exemplo de fluxo, de automação que a gente fez aqui também, para vocês darem uma olhada. Tá bom? Então continua aí, Marcos, só para o pessoal não ficar preocupado, ficar anotando, que não tem necessidade. Tá? Não, fica tranquilo. Então, assim, a gente usou o Zapier, ele é gratuito para você começar, para você fazer uma coisa básica, e depois ele começa a ser pago, mas é proporcional à quantidade de automações, né, de tarefas que você automatiza. Então, por exemplo, ele começa gratuito e o primeiro plano dele, pago, que dá para usar muita coisa na empresa, dá para automatizar muita coisa,
custa hoje, né? Custa $20 por mês, se Aí, pagar tá mensal. vendo? É o que a gente fala, né? Você começa gratuito, por quê? Porque você está fazendo um projeto novo na empresa, e aí ninguém vai te dar orçamento para isso, né? Você Então, precisa você provar para começa alguém, né? gratuito com a ferramenta. Foi exatamente o que o Marco fez com a gente, né? A gente começou gratuito lá, tal, e começou a ver os resultados, falar, meu Deus do céu, olha só, o pessoal até parou de pedir mão de obra, de repente aquele cara que estava sobrecarregado, ele já não está mais sobrecarregado, entendeu? A gente começou a ver que a coisa funcionava e, cara, e os custos foram, assim, muito pequenos, né? Muito, muito pequenos essa ferramenta. Então foi uma ferramenta que ajudou bastante. Teve mais alguma que você fala assim, caraca, essa aqui também é show? A gente usou a base é o Zapier. O Zapier, como ele conecta muitos aplicativos, muitos softwares, né? Por exemplo, ele conecta com o Google. Então tem Google Drive, tem Google o Google Docs, né? A parte de planilha dele. Então tem várias ferramentas ali dentro do próprio Zapier que você vai utilizar com ele, né? Você comentou uma coisa importante, Leonardo, sobre o sobrecarregado, sobre a pessoa que está sobrecarregada. E a gente teve um ganho muito, muito importante quando a gente começou a tirar essas tarefas que eram manuais dela, que ela realmente começou a render mais. Não só porque ela teve mais tempo, mas porque quando você fica parando para fazer coisas manuais e repetitivas a todo momento, a sua produtividade, né, a parte intelectual ali que você precisa, que é o que a gente precisa de um ser humano, realmente ela vai embora, ela é prejudicada. Então, não é só o tempo que ele gasta, é a produtividade que ele vai ter. Então, se você tirar 1 hora de tarefa manual, pode ter certeza que você está ganhando 4 vezes ou 5 vezes mais do que isso. É isso que a gente tem aqui de dado. Porque ele vai ter mais concentração, ele vai poder fazer a parte intelectual que ele estava prejudicado antes, né? Entendi, cara, entendi. Na verdade, o cara começa a ter foco naquilo que é importante, né? Não naquilo que é braçal, naquilo que é Exatamente. operacional, né? Ah, Exatamente. legal, cara, legal. Exatamente. Você tem algum exemplo, assim, de sucesso que passa na tua cabeça e fala assim, caraca, nós fizemos isso aqui, cara, e olha só, a gente perdia 1 hora, 2 horas com essa rotina aqui, agora é 5 minutos. Só para o A pessoal gente, entender, assim, o poder disso, né? Como é que isso ó, pode realmente entregar... tem uma coisa que é uma automação que é muito simples fazer, que é uma automação, você criar uma automação para fazer uma notificação. Ah, mas pô, como assim notificação? Pô, imagina que você tem um processo, esse processo pode ser no seu CRM, no seu RP, na sua planilha, qualquer lugar, e tudo isso conecta com o Zapier. Então a gente tinha várias coisas assim que eram feitas e essa outra pessoa, que normalmente é de um outro setor, por exemplo, financeiro, ela tem que ficar durante o dia várias vezes consultando para saber se aquilo foi feito. Então olha só, a pessoa para o que ela está fazendo do outro setor para ver se aquela coisa foi feita. Pô, ele para lá para ver se foi feito, por exemplo, uma mudança lá, ou foi enviada uma nota fiscal que precisava. A gente criou em vários processos, né, entre setores, uma simples notificação. Quando essa coisa acontecer, eu vou simplesmente avisar e já vou mandar, de repente, até um link da ferramenta pronto para o outro setor, ele só vai clicar. E ele não vai parar para ficar olhando várias vezes, ele só vai. Então, começaria a coisa assim, é muito rápido de fazer notificações entre ferramentas da sua empresa. E quando eu falo ferramentas, né, é isso que eu falei, abram a cabeça para entender que tem mais de 1.500 possibilidades lá no Zapier. Então pode ser desde uma planilha, quanto um software seu, quanto uma mensagem, um SMS. As possibilidades são realmente enormes. Esse é um simples que realmente, né, mudou. A gente fez muito disso daqui na empresa, em vários setores, em vários lugares. Essa é uma parte simples. E aí a gente tem coisas mais avançadas, né? Que a gente criou, não, às vezes não tão avançado, mas que a gente criou e foi melhorando. E essa parte legal, e é uma missão aí da automação, você ir melhorando ela, deixando ela melhor, né, automatizando mais tarefas, deixando ela mais robusta, né, com o tempo.